pessoas, a gente treinava, o nosso desejo era treinar o lume, mas se a pessoa trouxesse outras coisas a gente abria e fazia também. No começo a gente tinha interesse com máscara, então a gente trabalhava máscara também. Enfim, aí a gente passou por vários treinamentos de voz, Alexander, viewpoints, máscara, palhaço, enfim, várias metodologias. Mas a gente gostava muito do lume e a gente criou uma relação forte assim, com esse treinamento puxado deles. Aí depois, só que o que acontece com essa questão de não ter mestre, de não ter cena, as pessoas vão saindo, né? A gente não consegue estabelecer muito. A gente conseguiu colocar uma rotina, assim, era todo dia, 5 dias na semana. Teve uma época que foi 6 dias na semana, a gente só descansava no sábado, no domingo. Depois a gente entendeu que isso era coisa de gente doente e voltou atrás e resolveu trabalhar só dia de semana. E eu acho que esse que é o diferencial para conseguir se apropriar de um material. Não é tanto o curso ou a quantidade de contato que você tem com quem originou, mas o quanto que você consegue usar isso na sua vida independentemente, né? Lume. Por que Lume? Começar com Lume. Não sei se vocês já fizeram oficina com algum dos atores do Lume, mas por que a gente começou com eles? Claro, começamos porque tivemos uma experiência, mas é que na realidade não existe a pesquisa X do Lume. Assim. O interessante do Lume é que o Lume é um núcleo da Unicamp, então assim, eles são funcionários, além de um grupo de teatro, eles são funcionários da Unicamp, então eles são o único grupo de teatro do país que tem salário para pesquisar arte de ator, entende? Não que outros grupos não tenham pesquisa de ator, mas eles são pagos para isso. Então, qual a diferença que isso faz? Eles gastam bastante do tempo deles, às vezes a maior parte do tempo deles, pesquisando mesmo a questão da arte do ator. E outra coisa que é muito interessante é que cada um tem uma linha, então é muito difícil você falar a minha inspiração é o Lume, porque se você faz uma oficina com Renato Ferracini, é uma coisa. Se você faz com a Ana Cristina Colla, é outra. Se você faz com a Naomi, é outra. O Simeone é outra coisa. O Ricardo Pussetti é bizarro, assim, porque a gente já fez com praticamente todos e nunca é igual. Às vezes alguns exercícios ou alguns caminhos são muito parecidos, mas nunca são iguais, assim. São caminhos diferentes, às vezes, para chegar em um resultado semelhante, mas não é a mesma coisa. Sabia que tinha que ter ficado do meu lado. Só por isso. Só por isso que eu não me arrependo de nada! E o que nos motivou foi, como ela falou também, a gente tentou montar um trabalho e ficou um pouco insatisfeito, não porque o trabalho não tivesse potencial, tinha, mas a gente ficou, não sei se vocês já tiveram essa sensação assim, como atores, que putz, falta alguma coisa nisso aqui, que não é nem a cena em si, isso ou aquilo, mas não sei, falta alguma coisa em mim, sabe? Eu não estou sentindo que eu poderia fazer algo melhor do que isso. E o caminho que esses pesquisadores abriram é justamente da gente afinar o nosso instrumento, né? Ana Teixeira, que é a diretora do AMOC, eu assisti uma palestra dela que foi sensacional, assim, mudou um pouco a minha percepção, porque ela falava assim, os outros artistas têm um lugar, um suporte para a sua arte. Então, o músico tem o seu instrumento, o escultor tem a superfície, né, a massa, seja lá qual ela for, o pintor tem uma tela, e aí quando aquilo ali não está caminhando bem, ele se afasta, rasga, faz outro, começa de novo, né, amassa, joga fora. O ator não. O ator, se ele está fazendo uma merda, ele que é a merda. Uhum. Porque quem faz, né, o seu trabalho, o suporte do ator é o corpo. Então, se eu não consigo alcançar o meu trabalho, então eu sou uma merda, não é o meu trabalho, não é o trabalho que ainda não desenvolveu, que tem alguma questão. A pessoa começa a se confundir com a obra. E aí a gente entra nessa crise, né? Tipo, eu sou uma atriz ruim, eu não sou capaz de fazer isso, tá uma merda.
fico muito sem jeito, assim, de ser filmado. Na verdade, eu fico sem jeito até de ser olhado, sabe? Meu nome é Vitor e estou dentro de uma caverna com uma roupa que eu dificilmente usaria na vida cotidiana. A gente começou a estudar, ler, e aí fomos pegando o livro Arte do Ator e lendo essa questão de trabalhar energia potencial, vida potencial, antes de forma. E isso foi uma coisa que deu um clique muito diferente na cabeça, que é, isso não pode ser possível. Né? Eu acho que, porque em todo curso de teatro, eu acho que, por exemplo, se você vai ensaiar uma peça, geralmente, o improviso, sei lá, você cria as bases e lá pro final uma vida surge. Então, como que você pode trabalhar o caminho inverso? Levanta a vida potencial primeiro e depois coloca uma forma nela. Isso mexeu com a gente e eu acho que isso faz uma diferença para qualquer ator, assim, na minha opinião. Qualquer ator. Finca bem os pés no chão. Enrijece os dedos. Enrijece a coluna inteira. Petrifica o corpo, pouco a pouco. Petrifica a sua respiração. Todos os músculos. Porque a gente também tem muito pouco recurso, ou pelo menos é muito pouco conhecido, ou pelo menos é muito pouco conhecido esse sistema, de que é possível você afinar o seu instrumento, o corpo. É possível você entender quais são as notas que você tem, quais são as energias que vibram em você, como que você faz para acessá-las, né? Uma energia mais grossa, uma energia mais suave, uma energia mais alegre. Isso tudo vive dentro do corpo. O corpo é uma festa, né? Já diria o Galeano. Então, tá tudo ali dentro. Mas como que a gente aciona isso? Você levantar um léxico de energias pessoais. Esse mesmo léxico de energias pessoais você vai usar em qualquer personagem que você quiser. Os mesmos, você vai pegar aquilo como se você levantasse cores tuas. E agora você vai usar essas cores em personagens diferentes. Você vai pegar os personagens e colar em você e não se colar nos personagens de um texto ou coisa semelhante. Eu acho que isso cria uma estabilidade maior para o ator. O ator começa a ter caminhos próprios, ele começa a construir uma dramaturgia pessoal, uma dramaturgia própria. E nunca ficar sempre refém das indicações de um diretor ou dos enigmas de um autor, né? Então, assim, é tudo muito misturado, são muitas frentes, muitas direções de caminho que a gente também vai modificando com o tempo a nossa maneira. Acho que o objetivo que a gente foi aprendendo com o tempo, a partir do primeiro desafio, que é vamos resistir, porque a maioria das pessoas realmente não se interessa ou acha, mentira, acha muito interessante. É o contrário, acha muito interessante,
mas não aguenta por muito tempo mesmo, porque eu confesso, assim, tem que querer muito, eu acho, tem que gostar muito disso, porque realmente é muito cansativo você se cansar tanto e não ter um resultado tão imediato. Porque é realmente cansativo você ir para treinar é uma coisa realmente que você tem que ter uma dedicação, registrar o que está acontecendo, para depois você poder falar sobre aquilo, ou melhor, ter propriedade para fazer, é muito difícil. No dia que eu aprender a voar, lá do alto todo mundo vai me olhar. Eu vou estar voando, voando. Voando rápido. No dia que eu aprender a voar, eu não aprendi. Tô aprendendo. Está em processo. Muitas coisas, desde que a gente iniciou o Gruta, a gente, pelo fato também de não ter mestre, a gente acerta e erra. Erra mais do que acerta. Mas na medida que erra bastante, os acertos também eles são maiores, eles são mais potentes, porque você começa a ter mais propriedade mesmo do que você pode de fato utilizar. Você pensa, olha, aquilo não aconteceu por isso. Ou, é muito difícil iniciar um grupo quando você propõe treinar ou propõe não levantar uma cena. As pessoas anseiam muito por cena. Então hoje eu acho que o trabalho que a gente já faz já é um desdobramento, né? Já não segue tão originalmente o que o Lume fazia, porque a gente vai colocando os nossos afetos, os nossos desejos, vai cruzando com outras coisas. Alguma coisa funciona melhor para um lado, a gente vai aonde motiva. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, se eu estou contando alguma história de fato, eu duvido muito. No fundo é tudo um pretexto, não é de verdade. Assim. Pode parecer um personagem, pode dar a entender, pretender alguma coisa, mas não pretende nada, é só uma dança. Minha. Uma delas.